Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta, por mais uma semana que Ele nos permite entrar. Louvamos a Deus por este momento, pois Ele, o Senhor, soberano e santo, é que cuida de nós. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos conduz em bom termo. E é Ele quem nos ensina em Sua palavra a louvá-lo, a bendizê-lo, a glorificar o Seu santo nome, pois é Ele o Senhor de toda glória. Meditando em Sua palavra, no capítulo 40 de Isaías, nós temos, de acordo com a Bíblia, que você tem a versão, você pode ter o texto sem nenhuma divisão e ter o título desse texto, O Livramento Prometido ao Povo de Israel. É um capítulo formado de 31 versículos. Se você pegar uma outra Bíblia, eu citei uma Bíblia em que você tem diretamente a versão que tem por título a Bíblia Sagrada, contendo o Velho e o Novo Testamento, que é uma tradução de João Ferreira de Almeida no português, sendo ela a edição revista e corrigida. Você vai contemplar neste o título que eu disse e o capítulo sem nenhuma divisão. Se você já pega ou tem outra Bíblia, o texto é o mesmo. Entretanto, você pode ter o texto assim dividido. O Senhor vem, os versos do 1 ao 11, e já do verso 12 ao verso 31, a majestade do Senhor. Já em outra Bíblia de estudo, que seria a de Genebra, você vai ter o texto assim dividido. O Senhor vem e igual à Bíblia que eu citei anteriormente, mesmo não sendo de estudo, mas ela é igual à de Genebra, que é de 1 a 11, o Senhor vem, e do 12 ao 31, a majestade do Senhor. Já na Bíblia de estudo conselheira, você vai contemplar o título, em vez de ser o Senhor vem, mensagem de consolo, os versos de 1 a 11. Já do verso 12 ao 31 é o mesmo título, a majestade do Senhor. Já na Bíblia de estudo do expositor, o texto tem, o primeiro título é O Senhor, o Messias virá. O texto é o mesmo, os versos de 1 a 11. Já do 12 ao 31 é o poder e a majestade possante do Senhor. Dentro desse contexto, iremos estar lendo os versos do 25 ao 31. Eu citei alguns exemplos de Bíblias para que você, dependendo da Bíblia que você tenha, você possa perceber que podemos ter títulos diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. O que é que acontece com o título diferente? É que é de acordo com o entendimento, você pode perceber um título diferente. Entretanto, e também a editora. A Bíblia de Estudo Conselheira é da Sociedade Bíblica. A Bíblia de Estudo de Genebra, que é revisada e ampliada, também é da Sociedade Bíblica.
Já a Bíblia de Estudo do Expositor, ela é da versão textual expositora e ela é uma Bíblia sob venda proibida. Também ela apresenta a concordância temática e a sua editora ela é distribuída gratuitamente no Ministério Jim Square. Veja o que diz o texto, do verso 25 ao 31, que nós vamos ler essa última parte. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levante os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Falando desse mesmo texto, vendo a colocação feita na Bíblia de Estudo Conselheira, você vai contemplar o seguinte comentário. É um comentário breve, mas vale a pena ser citado para que você possa perceber juntamente comigo a importância de nós termos os nossos olhos fitos no Senhor. Ele diz, levanta os olhos para o alto. Isso no verso 26, no início do versículo. O Deus que conhece cada estrela de todas as galáxias tem poder para recriar a nação desintegrada. Este mesmo poder continua operando, podendo transformar qualquer situação. Uma dificuldade é a nossa percepção da realidade. Facilmente não vemos as coisas como elas realmente são. Para vermos as estrelas, necessitamos do escuro e a grandiosidade do firmamento nos ajuda a reconhecer a majestade de Deus. Entretanto, quando a gente olha os versos do 27 ao 31, ainda temos o seguinte destaque em cima destes textos. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Veja que é comentado a força do jovem. A humanidade fala que o jovem é forte, que o jovem é fortalecido. Entretanto, o próprio texto nos chama a atenção que diz que os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem.
Entretanto, o que é que nós temos no contexto do verso 27 ao 31? Eu falei um pouco do verso 30, mas no 27 vem um destaque que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O Senhor é o eterno Deus. O mundo e todas as coisas que nele há foram criados por ele. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vai ver que tudo foi criado por Deus. Você vai ver tanto no 1 quanto no 2, que fala a respeito da criação, isto lá em Gênesis. Seguindo o comentário que temos na Bíblia de Estudo Conselheira, nós vemos que o Todo-Poderoso jamais se cansa. Veja que a própria palavra diz que ele não dorme nem dormita. O Todo-Poderoso jamais se cansa, nunca desiste de nós. Quando a gente olha o contexto da queda, ele tinha tudo para desistir de nós. Entretanto, ele não desistiu. Com a sua sabedoria e com o seu amor, ele renova as forças daqueles que se cansam e acolhe aqueles que caem pelo caminho. Deus os leva a voarem para bem alto, como uma águia. Deus não se cansa e não desiste de nos alcançar novas forças para seguirmos o seu caminho. Veja que a própria palavra diz em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a gente olha o mesmo texto de Isaías, capítulo 40, os versos do 25 ao 31, nós vamos contemplar na Bíblia de Estudo Conselheira o seguinte comentário. No verso 25 que tem: a quem, pois, me farei semelhante, para que ele seja igual, diz o santo. A explicação é, mais uma vez, o Espírito Santo faz a pergunta. Esse é um resumo para concluir a sessão, como o versículo 18 concluiu a anterior. Se Deus é supremo sobre os ídolos, sobre a natureza e sobre a humanidade, a quem ele pode ser equiparado? Seria uma das primeiras perguntas que você e eu poderíamos fazer. Uma outra pergunta também seria: não é ele totalmente único e incomparável? Quem pode ser comparado a Deus? Aquele que é onipotente, onisciente e onipresente, como nos é apresentado no Salmo 139. Quando você olha o verso 26, que nos diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ele chama cada uma delas pelo nome. Se você tem ideia, ou se você não tem ideia, se você tem ideia, você pode tão somente imaginar o que você contempla numa noite escura, porque você pode ver inúmeras estrelas. Se você não tem ainda essa ideia, em uma noite escura, saia para fora e olhe para os céus e você vai ver ou vai contemplar inúmeras estrelas.
Na leitura da Bíblia de Estudo do expositor, ele faz o seguinte comentário: há cerca de 50 anos foi afirmado pelos astrônomos que existe mais de 40 sextilhões de estrelas no universo. Há também aproximadamente 500 mil verbetes no dicionário não abreviado. Se cada uma das estrelas fosse nomeada, haveria nomes suficientes para encher aproximadamente 80 quadrilhões de livros do tamanho do dicionário verbetes. Compreender que o ser soberano criou todas essas estrelas e chama cada uma delas pelo nome, está além da nossa compreensão. Você já imaginou ser chamado 40 sextilhões de estrelas todas as noites para que elas se façam presente e não esquece de nenhuma delas? Só o Todo-Poderoso. Porque você e eu jamais conseguiríamos fazer essa chamada. No verso 27, nós temos: porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falais tu, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Entender pelo menos algo da grandeza de Deus é então acreditar que podemos esconder coisas dele. Representa uma loucura da mais alta ordem. Nada se esconde de Deus, amados, porque diante dele tudo é presente. Às vezes nós temos a leseira de dizer que podemos esconder as coisas à noite. A própria palavra nos ensina que noite e dia para ele, são as mesmas coisas. É presente. O salmista já nos diz: se subo aos céus, lá tu estás. Se descer o profundo abismo, tu também lá estás. Se tomar a direção da alva, lá tu estás. Aonde irei e me esconderei da tua face? Diante de Deus sempre estamos. O profeta Isaías nos ensina claramente que o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Porque ele, o Senhor, nem tem ouvido agravado, nem tem a mão encolhida. Se queremos desfrutar da ação gloriosa de Deus, basta tão somente a gente confessar os nossos pecados. Pois ele já nos diz em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você vier dizer, não, isso é um contexto do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo João nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Basta tão somente a gente reconhecer que com Adão nós caímos, fomos destituídos da glória de Deus, mas se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos restaurar e nos colocar diante dele, para o louvor da sua glória. Pois já em Isaías capítulo 43, no verso 7, ele diz claramente que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Você tem glorificado a Deus? Você tem estado presente diante dele? Aí você pode até perguntar: mas você disse que nada se esconde de Deus? Então, se ele me vê, eu estou falando no sentido de você dizer: você, ser humano,
tem consciência de que está presente diante de Deus? Se você tem essa consciência, glorificado seja Deus, porque você já reconheceu que é pecador, confessou o seu pecado e Deus assim lhe perdoou através da pessoa de Cristo Jesus, porque foi Ele quem morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que você e eu e todo aquele que nele crê possa ter nele vida eterna com Deus, e assim você é achado na presença de Deus. No verso 28 do texto lido de Isaías, vem a seguinte indagação: não sabeis, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o qual criou os limites da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? A esse versículo nós temos a seguinte explicação. Neste versículo o Senhor diz a Israel e a nós que Ele nunca deixa de sustentar os mais fracos do seu povo. Não se cansa disso nem das nossas circunstâncias, nem perde o interesse pelos nossos assuntos. Pelo contrário, longe de desfalecer sua ação a nosso favor. Ele, como o versículo seguinte nos diz, dá poder àqueles que, desfalecidos entre nós, os homens mais fortes se cansam no esforço e no interesse, mas o grande pastor nunca se cansa, ou seja, o grande Deus, o eterno Senhor, ele não se cansa. No verso 29 nos diz o texto: ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. A explicação é: tão longe está ele mesmo de estar cansado, que ele tem energias superabundantes para repartir com qualquer que estiver cansado entre os seus servos. Que providência! Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. Ele cuida de todo aquele que busca a sua face. Pois já nos diz a palavra em Jeremias 33:3: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Você quer conhecer a Deus? Clame a Ele. Você quer desfrutar da sua presença? Ele já nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque ao Senhor de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração, e saiba que Ele está pronto para te ouvir, independente do momento, independente da circunstância. Ele diz que aquele que busca, acha. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. E o que pede, recebe, porque Ele é pronto para abençoar. No verso 30, o texto nos diz que os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. A explicação é: isso tem uma referência ao fato de que até os homens mais vigorosos e poderosos desfalecem sob suficiente opressão e por fim cairão. A força do homem é extremamente limitada, mesmo a força do homem forte. No entanto, aqueles, não é um só, aqueles que confiam no Senhor, como o versículo seguinte nos diz, não cairão. Pois o versículo
31 nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja que nós temos nesse versículo a seguinte explicação. A palavra esperar no hebraico, que é equívocos, significa juntar, torcendo. O sentido é que se nós realmente esperamos no Senhor, estaremos constantemente procurando a sua face e estando ligados a Ele, estaremos desejosos de fazer a sua vontade. O Espírito Santo usa águias como um exemplo. As águias não ficam eternamente jovens, mas de fato, periodicamente suas asas ganham um brilho que dá a elas uma aparência de juventude perpétua. Essa é a intenção aqui. Deus promete dar forças para a jornada, para que possamos correr, como mostra em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, e não nos cansar. Vou ainda ler Hebreus 12, 1 e 2, fechando o nosso contexto, para que você e eu possamos perceber que nós precisamos de Deus a cada momento da nossa caminhada, para que possamos ser achados diante dele como convém a santos. Portanto, nós, Hebreus 12, 1 e 2, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está exposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à mão direita do trono de Deus. É assim que nos trata os versos 1 e 2, mostrando que você e eu podemos ser fortalecidos no Senhor, à medida que nós buscamos a face do Senhor. Ele nos fortalece, Ele nos reveste, Ele nos guarda, Ele faz resplandecer a sua glória sobre nós. Pois já nos diz o Salmo 67:1, seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Busque a face de Deus, aprenda com Ele a descansar nele, que é um ser que não se cansa e nem se fatiga, e que está pronto a te abençoar em todo tempo, em todo lugar, independente da circunstância. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.